Irmãos, eu quero meditar com vocês num texto bem atual para os nossos dias e o momento que estamos vivendo. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Dentre outras coisas que o texto traz, Paulo quer advertir e recomendar aos Efésios que saibam muito bem como usar o seu tempo, que saibam fazer um correto uso do tempo. Porque o tempo, como disse Jonathan Edwards, é um dom valioso, um dom dado de Deus a nós, um dom precioso. E eu estou perplexo em ver o desperdício que os cristãos têm feito do tempo. Como eles estão desperdiçando o seu tempo. Uma das coisas que esta quarentena tem feito é, de um modo ou de outro, nos dado tempo. As pessoas estão dentro de casa, estão próximas da família, não podem ter suas atividades normais. Nós acreditamos que Deus é o soberano de tudo e controla tudo. E eu acredito que uma das razões de Deus ter permitido tudo isso e ter levado a quarentena é que agora nós tivéssemos um tempo para gastá-lo de forma útil, sadia. Primeiro com a nossa família, redescobrindo nossos filhos que estão tão afastados, redescobrindo nossas esposas ou maridos. Deus talvez permitiu essa situação para nós redescobrirmos o culto familiar, dirigir as casas, os lares como sacerdotes, como cabeças da mulher e filhos, em adoração ao Senhor, com cânticos, com leitura e meditação da palavra, com orações. Talvez Deus permitiu isso para usarmos esse período para pôr as coisas em dia, reformar a casa, fazer o balanço geral do casamento, da família, das finanças. Talvez esse tempo também, essa situação foi imposta para reavaliarmos nossa vida espiritual, jejuarmos, orarmos, né? Nós resgatarmos a nossa vida de oração ou desenvolver uma rotina de oração que não é prática comum, regular, diária de muitos crentes. Debruçar-se nesse livro, esse incrível livro, horas e horas a fios. Quantos, irmãos, nós vivemos numa nação que tem uma multidão de ignorantes dentro da igreja que nunca sequer leram o Novo Testamento, quanto mais a Bíblia inteira. E agora talvez é a hora de finalmente aceitar o desafio e ler a Bíblia de capa a capa, estudar texto a texto. Talvez uma das razões da quarentena é causar isso. Agora que eu estou vendo, é um absurdo que homens que se dizem crentes, mulheres que se dizem crentes, jovens que se dizem ter nascido de novo, ter sido regenerados, habitados pelo Espírito Santo, ajam como nécios e não como sábios, não usando bem o tempo, não entendendo a pedagogia, a política de tudo isso. Deus está causando tudo isso para que nós venhamos redescobrir esses valores perdidos e usar o tempo de forma devida para nossa edificação. E é impressionante ver que esses homens estão usando o seu tempo, desperdiçando o seu tempo com videogames. Estão pegando essa oportunidade grandiosa que Deus deu a eles e desperdiçando, passando 1, 2, 3, 4, 5, 10 horas diárias na frente de um estúpido videogame. Outros estão viciados em Netflix. Não há nada contra você assistir um filme, você estar com a família, algo que não seja obsceno, algo que não contraria a nossa fé,
Mas espera aí, ficar o dia inteiro vendo filme, filme após filme, séries, seriados, coisas que contrariam a palavra, coisas imorais, tendo a mente entupida de fantasia, entupida de ceticismo. Se já era um problema terrível entre o povo de Deus, o uso do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, o uso das mídias sociais, agora as pessoas estão num verdadeiro vício, imersidas, o tempo todo online, o tempo todo consumindo o conteúdo da internet, que muitas vezes não passa de lixo. Irmãos, vocês estão agindo de forma errada. Deus fez isso justamente para nós usarmos este tempo para crescermos a sua imagem, para restabelecermos a adoração no nosso lar, para termos um momento de reflexão, meditação da nossa vida espiritual e apresentar a Ele os nossos pecados. É inadmissível que o povo de Deus pegue esse tempo de isolamento que poderia ter sido destinado para buscar a face de Deus e se esbalde nesse lixo virtual. O outro crime que cometemos é que nós estamos como se fosse uma guerra. Estamos em guerra. Corpos aos montões sendo enterrados, cremados. Países inteiros entrando em colapso, crises políticas, gente sofrendo. É uma tragédia sem precedentes. E não pode, enquanto o mundo está em guerra, você está aí, na frente da televisão, 5, 10 horas, perdendo seu tempo com videogame. Não há problema termos lazer, termos recreação, não há problema. Agora, quando isso toma controle da nossa vida, quando isso se torna um Deus, um vício, é pecado de irresponsabilidade. É pecado de desperdiçar o precioso tempo que Deus nos deu com coisas que não nos edificam. É desonrar o santo Deus. A igreja agora, ela tem que estar em combate. Ela tem que estar de joelhos. Ela tem que lutar pela sua família, a salvação dos seus filhos, a salvação da esposa, a edificação do seu lar. Ela tem que lutar pela salvação dos perdidos, interceder pelas nações. Ela tem que usar formas alternativas de evangelização, de edificação. Ela tem que se gastar no serviço social. Porque em vez de você ficar aí horas se empanturrando com esse lixo virtual, você não entra num programa de ajuda social para ajudar famílias que estão famintas, homens e mulheres desempregados, membros da própria igreja que estão carentes, pessoas que estão em hospitais. Irmãos, nós precisamos desenvolver isso. A igreja deve ser uma agência de bênçãos, uma agência da misericórdia, uma agência de boas obras. Nós estamos num tempo de escuridão, de trevas. E a Bíblia nos compara à luz do mundo. Não se esconde uma cidade ficada sobre um monte. Em vez de ficarmos nos queixando do governo, ou da vida como está, ou da maneira que Deus conduz a terra, nós devíamos estar agradecendo a Deus por esse período de escuridão, porque é uma excelente oportunidade de nós brilharmos. Vamos brilhar intercedendo pelas nações, vamos brilhar pregando o evangelho para todos, todo o tempo, de todas as formas, todos os dias. Vamos brilhar socorrendo o faminto, vestindo o nu, aquecendo o que está com frio, matando a sede do sedento. Vamos, meu irmão, vamos proferir palavras de ânimo, de consolo nesse tempo difícil e, sobretudo, dizer para eles, há uma esperança para tudo isso. Além dessa vida, se não for nessa vida, há uma esperança na vida vindoura, através da cruz de Cristo, a redenção do corpo, a ressurreição, para habitar em novos céus e nova terra. Então, por favor, a partir de agora, não desperdice mais o seu tempo, não gaste o seu dinheiro prodigamente, não se mergulhe, meu irmão, em tanta coisa inútil. Levante desse local, bata continência para o Senhor e vamos às obras.